Olá, bem-vindos. Neste vídeo gostaria de tratar de uma questão que é central para aqueles que se ocupam com a filosofia ou se ocupam da filosofia. Ou seja, por que a universidade é refratária à filosofia ou em relação ao ensino e à pesquisa filosóficas. Dito de outra forma, ou perguntado de outra maneira, por que a filosofia perdeu lugar, perdeu espaço, perdeu prestígio e reconhecimento acadêmicos? Por que a filosofia é tolerada ou suportada pela universidade? Em que consiste esta resistência da universidade no que diz respeito ao saber filosófico ou ao pensamento filosófico? Para respondermos a esta questão, eu sugiro recorrermos a três grandes filósofos, Kant, Schopenhauer e Nietzsche. Mas antes de qualquer coisa, é preciso reconhecer, é preciso dizer que existem cursos de graduação, existem cursos de pós-graduação, de especialização, de mestrado, doutorado, existem linhas de pesquisa consolidadas, existem produções acadêmicas, existem revistas, livros, teses, dissertações de filosofia, de tal maneira que nós podemos dizer que existe uma vasta e variada produção filosófica ou produção intelectual no campo dos estudos filosóficos, por exemplo, no Brasil. Entretanto, a filosofia não goza do mesmo prestígio que gozam as ciências, de um modo geral, e as tecnologias. Eu gostaria de adicionar aqui uma crítica da professora Marilena Chaui, quando diz, num brilhante texto e também em suas conferências, que a filosofia precisa resistir criticamente na universidade. Embora a universidade tenha se tornado, se transformado de uma instituição social que visava, portanto, o interesse público, o interesse comum, o bem comum, se tornou uma organização empresarial que visa tão somente o interesse privado, o interesse particular. A universidade passou a ser regida, sobretudo no final dos anos 90 para cá, segundo uma lógica estranha à produção cultural e intelectual, que é a lógica econômica, a lógica da racionalidade instrumental ou da razão econômica, utilitária, onde o cálculo racional, o cálculo utilitário, determina a própria atividade universitária de um modo geral. Ou seja, na medida em que a lógica econômica invadiu a universidade se submeteu aos interesses do mercado, aos interesses econômicos. Então ela opera segundo esta lógica, por isso Chaui denomina de universidade operacional, porque está preocupada tão somente em produzir conhecimento que seja útil ao mercado. Ora, a filosofia não produz mercadorias, não produz bens econômicos que possam rentabilizar os negócios humanos. Ao contrário, a filosofia representa uma ameaça à estrutura de seu funcionamento, porque a filosofia é essencialmente o exercício da crítica e da crítica radical. A filosofia representa não apenas
uma força de resistência, mas também, como disse, uma ameaça à própria universidade. Dado, então, que a filosofia encontra-se inserida, integrada à universidade, mas a universidade opera segundo uma lógica estranha ao pensamento filosófico, a própria filosofia padece, então, ou melhor dizendo, sofre as consequências desta lógica operacional. Ou melhor dizendo, a filosofia sobrevive, mas o espaço, o lugar e a condição em que ela se encontra já não são mais determinados por ela mesma. A lógica operacional, a lógica, como disse, econômica, sacrifica o que a filosofia tem de mais, eu diria, próprio e essencial, que é o exercício da crítica, do pensamento crítico. Bem, se queremos então compreender o alcance da questão enunciada no início, precisamos, como disse, recorrer ao menos a esses 3 filósofos, dado que o academicismo, a especialização do conhecimento, a fragmentação do conhecimento e a erudição livresca, aliada à linguagem hermética dos textos acadêmicos, tem tornado a filosofia, não só distante do público em geral, mas também indiferente, muitas vezes, em relação à própria realidade social, política e econômica da nossa sociedade, da sociedade, por exemplo, brasileira. Mas em Kant nós encontramos uma crítica contundente quando, na obra O Conflito das Faculdades, o filósofo alemão percebe que há uma tensão, isto é, um conflito de interesses entre aquilo que se considerava serem as faculdades superiores com a faculdade inferior, ou seja, com a filosofia. As faculdades superiores, isto é, a teologia, que cuida dos dogmas, que trata da revelação, das verdades reveladas, o direito, que trata das leis, que regulamentam a vida em sociedade, e a medicina, que opera segundo terapêuticas, que visa tratar ou curar doenças, ou seja, a medicina está diretamente vinculada à nossa saúde e à nossa doença. Bem, segundo Kant, a filosofia não pode se subordinar ao poder político, ao poder do governo, ao poder do Estado e ao poder religioso, tal como estão subordinadas as ditas, denominadas faculdades superiores, que visavam a manutenção da ordem social, ou da ordem social vigente. No entender de Kant, a filosofia não pode renunciar ao seu papel, à sua função crítica. A filosofia deve ser a guardiã da racionalidade, da razão crítica, do questionamento, da reflexão, da liberdade de pensamento, da liberdade intelectual. Ou seja, Kant reivindicava para a filosofia uma autonomia, porque, do contrário, a filosofia deixa de ser ou de existir. Em Schopenhauer, nós encontramos também uma crítica contundente à instituição universitária e à filosofia universitária, sobretudo nesse texto sobre a filosofia universitária. Schopenhauer percebeu, esse filósofo alemão do século
XIX, que a universidade alemã estava subordinada ao poder político, ao Estado e ao poder religioso, ou à religião. E essa subordinação havia transformado os filósofos acadêmicos, ou seja, os professores de filosofia, em operários da filosofia, que exerciam um cargo, exerciam suas tarefas como se fossem serviçais da filosofia. Viu, então, na atividade filosófica apenas um meio de subsistência ou um meio para granjearem algum prestígio, alcançarem algum prestígio acadêmico. Viu na filosofia apenas o seu ganha-pão, ou melhor, viviam da filosofia. Mas Schopenhauer dirá: os professores de filosofia são os inimigos naturais da filosofia, porque ensinam filosofia, mas não ensinam a fazer filosofia, não ensinam a filosofar, a inventar, a criar novas filosofias, dado que o pensamento, que é objeto de ensino da filosofia, é apenas o pensamento já pensado dos pensadores da tradição, ou seja, dos filósofos, que pertencem à história da filosofia. Schopenhauer, então, afirma que é papel da filosofia a livre investigação do pensamento. Cabe ao filósofo fazer o livre exercício do pensamento. Mas na universidade alemã de sua época, do seu tempo, ou seja, do tempo de Schopenhauer, já não era possível. Ou seja, a verdadeira filosofia não tinha mais lugar na universidade. A lógica de funcionamento da universidade havia estrangulado, sufocado e ferido de morte o pensamento profundo, isto é, o exercício da filosofia. Esta crítica de Schopenhauer influenciará a crítica de Nietzsche. Nietzsche se alinha em sua crítica aquilo que Schopenhauer, de alguma maneira, já havia dito. Ou seja, em seus textos, sobretudo nas considerações extemporâneas, Schopenhauer como educador, Nietzsche também será contundente em sua crítica. Ou melhor dizendo, Nietzsche afirma que na universidade já não se produz filosofia. Os professores de filosofia são apenas transmissores de um saber historicamente acumulado, mas destituído de vitalidade. São poucos os professores de filosofia que podem, segundo Nietzsche, almejar o título de filósofos. Ou melhor dizendo, os operários da filosofia, tal como Schopenhauer havia denominado os professores, são, no entender de Nietzsche, dominantes, ou melhor, transformam a filosofia numa atividade de reprodução do pensamento já pensado. Ou melhor dizendo, é preciso, para esses três filósofos, resguardar
o papel fundamental, essencial da filosofia frente à universidade, frente à cultura, frente à sociedade, frente à própria história da humanidade. A filosofia não deve se adaptar apenas aos novos tempos. Não deve apenas se adequar, se adaptar à universidade. Assim como a universidade não deve se adequar, se adaptar ao mercado ou às demandas da economia. A universidade, tal como a filosofia e vice-versa, estão sempre, ou devem estar sempre, diante, mas também adiante de seu tempo. Ou seja, devem ser instâncias críticas da própria experiência histórica da filosofia e da própria experiência histórica da universidade e da própria sociedade. E também deve se constituir numa instância crítica de todos os outros saberes. É tarefa, então, indeclinável da filosofia, assim como também da universidade, o exercício livre e crítico do pensamento. Por isso não há verdadeira filosofia sem crítica, assim como não há também verdadeira filosofia sem liberdade de pensamento. E não há também, para ser insistente, verdadeira universidade sem a presença e a atuação da filosofia, mas como estou dizendo, a presença ou a existência marginal da filosofia na universidade constitui aqui um problema para a filosofia e também para a universidade. Cursos que não são de filosofia deveriam ter em seus currículos uma sólida formação filosófica, assim também como os cursos de filosofia deveriam ter em seus currículos uma sólida formação científica. Mas o que nós percebemos é que há um mútuo desprezo, uma falta de reconhecimento recíproco sobre o papel da filosofia na formação do pensamento, assim como também o papel da ciência na formação do próprio pensamento filosófico. Se, para a formação do pensamento científico, a filosofia é imprescindível, dado que ela é um dos seus principais fundamentos, isso se segue, então, que nós deveríamos defender a filosofia em todos os cursos, não só de graduação, mas de pós-graduação, assim como deveríamos também defender a presença da filosofia nos níveis de escolarização inferiores. Lá no ensino fundamental, na educação básica. Mas não é isso que ocorre. Ocorre que a filosofia, quando exercida criticamente, constitui uma ameaça ao pensamento ingênuo, às ideologias e, ao mesmo tempo, à ciência que ainda carece de fundamentação crítica. Ou seja, cabe à filosofia a tarefa que sempre lhe coube, o exercício crítico, melhor dizendo, o exercício da crítica radical. Retornamos então, para finalizarmos, ao texto de Marilena Chauí, Universidade Operacional, ou seja,
a universidade que opera segundo a lógica, segundo a racionalidade técnico-científica, que, portanto, lança um profundo desprezo pela filosofia. Nesse texto, Chauí vai dizer que a universidade produz conhecimento, mas esse conhecimento ele não atende às necessidades sociais. Ele atende à lógica econômica, isto é, o lucro, a produtividade econômica, a utilidade imediata. E como a filosofia não é um saber utilitário, não é regida por um cálculo utilitário, ela se torna ou tem se tornado cada vez menos prestigiada e reconhecida na universidade. Portanto, se você se interessa por questões filosóficas, por temas contemporâneos, me siga por aqui. Mas se ainda não está inscrito, peço que se inscreva. Mas também deixe aqui os seus comentários, suas questões, suas observações, suas indagações, suas cogitações, suas perguntas. Então, até o próximo vídeo.